propriedades das equações algébricas. A primeira delas, toda equação algébrica de grau n possui exatamente n raízes. Isso significa o que, gente? Que o número de raízes de uma equação é dada pela sua variável de maior expoente. Ou seja, por exemplo, se temos que resolver a equação x ao cubo menos x igual a zero, já temos de cara que aqui nós devemos ter, ou vamos obter nessa equação, 3 raízes. Então, para a resolução dessa equação, vamos colocar a variável de menor grau em evidência. Então, gente, colocando x na evidência, ficamos com x que multiplica x² menos 1 igual a zero. Se esse produto é zero, daqui já tiramos uma delas. Para você determinar outra, vamos pegar o binômio x² menos 1 e igualá-la a zero. A gente resolvendo essa equação, tem várias maneiras, está aí uma delas. Ficamos a determinar as raízes x igual a 1 e x igual a menos 1. Então, gente, nós temos, conforme o caso citado acima, a equação terceiro grau, 3 raízes, né? No nosso caso, são as raízes que formam o conjunto de solução 0, 1 e menos 1. Propriedade 2. Se o número complexo a mais bi, ou então, gente, pode ser o irracional da forma a mais raiz quadrada b, for raiz de um polinômio, ou então de uma equação polinomial, o conjugado dele, no caso aqui, por exemplo, do a mais bi, que é o a menos bi, ou então do irracional, se aqui eu tenho a mais raiz quadrada b, podemos considerar como seu conjugado a menos a raiz quadrada b, também serão raízes. No caso, essa propriedade é muito usada nesse estilo de questão. Qual o grau mínimo de uma equação que são conhecidas algumas raízes? Em geral, eles jogam dentro dessa propriedade. Então, gente, se 3 mais raiz quadrada, se 3 mais 2i é raiz, o seu conjugado também o é. Então, duas raízes já da equação. Se 4 menos 3i é raiz, o seu conjugado também, mais duas. E 5, só temos ela como real. Então, gente, o grau mínimo dessa equação será, no caso, 2 mais 1. Ou seja, temos, então, uma equação mínima de quinto grau. No caso, com o mínimo dessas 5 raízes. Propriedade 3. Se a equação P de x possui k raízes iguais a m, então dizemos que m é uma raiz de grau de multiplicidade k. Isso quer dizer o que, gente? Uma maneira de você abreviar um conjunto de solução de uma equação com uma repetição de raiz. Por exemplo, se temos que x menos 4 elevado a 10 é zero, essa equação é 10º grau. Ó. Então, ela deve ter ou possuir 10 raízes. Só que, se fizermos apenas o binômio x menos 4 igual a zero, ó, ficamos com x igual a 4. Significa o que, gente? Que 4 é de multiplicidade 10, ou seja, 4 possui k raízes iguais a 4, ou seja, temos 10 raízes iguais a 4. Então, você pode abreviar no conjunto de solução dessa forma. 4 no índice 10, quer dizer, 4 é raiz 10 vezes, ou então de multiplicidade 10. Uma outra equaçãozinha, se x ao cubo é igual a zero. Então, gente, para resolvermos essa equação, vamos extrair x, né? Ou seja, extraindo a raiz cúbica do zero, ficamos com x igual a zero. Se essa equação é terceiro grau, gente, tá aí. Significa o quê? Que zero é raiz de multiplicidade 3, o tripla, né? P de 4, uma propriedade que facilita em alguns casos futuros. Ó. Se a soma dos coeficientes de uma equação algébrica é zero, for nula, soma dos coeficientes for nula, 1 é raiz dessa equação. Então, gente, para você verificar isso, você aplica nesse polinômio, nessa função polinomial, o P de 1, né? Para você determinar a soma dos coeficientes de qualquer função, você aplicando o P de 1, você chega lá. Está aí, ó. P de 1 aplicado nessa função, onde a x usamos 1,
ficamos com P de 1 igual a 0. E também, ao mesmo tempo, chegamos à soma dos coeficientes sendo 0. Se a soma dos coeficientes é 0, gente, a equação possui de entrada 1 como raiz. Essa equação sendo do quinto grau, já temos uma delas apenas. Toda equação de termo independente nulo admite um número de raízes nulas igual ao menor expoente da variável. Número de raízes nula você determina de imediato, desde que você tenha ou conheça o menor expoente, ou então a variável de menor expoente. Gente, aqui alguns casos. Então, se eu tenho a equação x ao cubo mais 5x² mais 6x igual a 0, a variável de menor expoente é... Não, está faltando aqui o termo independente, em outras palavras. Mas se quiser nem conferir isso, é só você verificar a variável de menor expoente, 1. Então, uma raiz nula. Mesmo caso, ó, x ao cubo mais 5x². Está faltando termo independente, termo de primeiro grau. Ou então você olha só expoente 2. Ó. Se é a variável de menor expoente, duas raízes. E assim por diante. Por exemplo, aqui, ó, 9x à sexta mais 12x à quarta. Né? Essa equação possui quantas raízes nulas? 4 raízes nulas. Bem, gente, uma curiosidade. Se x é a equação x a 100 mais x a 15, ó, você daqui já tem de cara que ó, essa equação, variável de menor expoente é 15. Então, gente, dessas 100 raízes, 15 raízes são nulas. Uma questãozinha. Em relação ao polinômio p de x igual a x menos 1 ao quadrado vezes x ao quadrado menos 1. O que se pode afirmar sobre o número 1? É uma raiz simples, uma raiz dupla, tripla, quádrupla ou não é raiz? Bem, gente, vamos partir para cima da equação. Ó. Você verificando bem nesse fator aqui, nós temos um quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, podemos aplicar aquela velha dos produtos notáveis, né? X ao quadrado menos 1. Podemos chegar ao produto da soma pela diferença entre os dois. E agora, ó, temos o que aqui, ó? Produto de potências de mesma base. Vamos repetir a base, somar expoentes. Então, ficamos com a equação p de x fatorada como x menos 1 ao cubo, vezes x mais 1. Então, gente, as raízes dessa equação vêm ser x menos 1 igual a 0, que dá x igual a 1, que é o que nos interessa, e x mais 1 igual a 0, menos 1 não nos interessa. Então, vamos analisar. Ó. Se nós temos o binômio x menos 1, 1 é raiz. Se 1 é raiz, né, ela é raiz tripla. Né? Se ela é raiz tripla, a opção C. Determinar as raízes da equação x a 4 mais x ao cubo, essa soma ao quadrado igual a 0. E suas respectivas multiplicidades. Você verifica que se você tirar só esse quadradão daqui, extraindo a raiz quadrada do zero, você não chegaria lá não. Bom, como você faz isso? Partimos do princípio da equação. Fatoramos a equação, em outras palavras, colocando x ao cubo em evidência. No parênteses, ó, ficamos assim, ó, x ao cubo, que multiplica x mais 1 ao quadrado. Bom, gente, para ficar mais visto isso, vamos aplicar aqui uma propriedade de potência da potência. Ó. X ao cubo ao quadrado dá x à sexta, x mais 1 fica ao quadrado. Propriedade importante das potências. Para ficar melhor de você analisar o porquê, esse x à sexta podemos usá-lo como o binômio x menos 0 à sexta, vezes o x mais 1 ao quadrado. Gente, partindo agora para as raízes, né? Justamente o que lhe interessa. As raízes da equação, quais são elas? Binômio x menos 0. Podemos dizer que 0 é uma raiz de multiplicidade 6, né? E x mais 1 ao quadrado, podemos dizer que menos 1 é uma raiz de multiplicidade 2. Então, gente, aí um probleminha interessante. Solução, raiz sexta, 0 sexta e 1 dupla. Bem, gente, no mais, bons estudos aos senhores, façam uma visitazinha ao nosso site.